E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo? Beleza, então vamos concluir o estudo do livro Educação de Corpo Inteiro, de João Batista Freire. E, além de concluir, nós vamos fazer alguns exercícios de concurso para ver como esse assunto é tratado nos concursos de educação física Brasil afora. Beleza? Então vamos lá. 12 aspectos da legislação brasileira sobre educação física. A educação física no Brasil, aliás, a educação como um todo, por muito tempo foi regulamentada por uma legislação de exceção, onde meninas e meninos eram separados nas aulas. Durante os períodos da política brasileira mais fortemente dominados pelo autoritarismo, a educação física esteve mais amparada legalmente, se comparado com períodos mais democráticos. E, apesar disso, a educação física não conseguiu se firmar no quadro mais geral da educação brasileira como uma atividade imprescindível à formação dos cidadãos. Isso se deve principalmente pela não garantia do seu papel educacional. Separação entre meninos e meninas. Dentro de sala de aula, os meninos e as meninas estão sempre juntos, mas quando o assunto é educação física, parece que a história muda. Mas por que ocorre esse tipo de coisa? Os argumentos são sempre os mesmos e superficiais. Meninos são mais fortes que meninas, meninas correm menos, meninas não sabem jogar bola. Como podem perceber, esses argumentos, além de rasos, estão ligados à performance e bem sabemos que a educação física escolar não visa esse fim. Pelo menos não deveria. Outro argumento, menos superficial, é de que os meninos e as meninas são separados culturalmente. Em casa e na rua eles brincam separados, nas lojas as sessões são separadas, em sala de aula, na prática, meninos e meninas não ficam juntos. Mas João Batista Freire levanta a seguinte questão. Independentemente da questão cultural, manter essa separação não reforça um certo preconceito? A educação existe para conformar as pessoas à sociedade, incluindo aos seus vícios, ou para dar a elas condições de participar das transformações necessárias. É claro que existem diferenças entre meninos e meninas, mas uma aula bem planejada, que não vise ao rendimento, traz muitos benefícios quando são mistas. O espaço do corpo em educação física. O decreto 69450, em seu item 4, diz: quanto ao espaço útil, 2 metros quadrados de área por aluno do ensino primário e 3 metros quadrados por aluno no ensino médio e superior. Esse espaço útil determinado por lei é totalmente fora de realidade. Se assim fosse, seria possível colocar 50 crianças em um espaço quadrado de 10 metros por 10 metros. Por sorte, as escolas não seguem ao pé da letra esse decreto, com turmas menores e espaços maiores. É bem provável que esse tipo de ideia tenha uma raiz mais histórica do que a falta de juízo de algum legislador. Acredita-se que esse modelo celular seja o mesmo utilizado em conventos, quartéis, fábricas, etc., com intenção de vigiar, melhor economia de tempo e gestos. Era preciso criar um corpo disciplinado e ajustado à ordem econômica que se organizava. A educação física, fazendo parte desse sistema todo, não poderia ter uma atuação diferente. O jogo, com suas características de ludicidade, de dispersão, de conflito, não constituía um meio melhor para ensinar dentro de um enquadramento disciplinar. Assim, a opção da educação física ficou pelas atividades formativas, abdominais, flexões, saltos, etc., que exigem um mínimo de espaço e um máximo de obediência. Na prática, a educação física não sofre uma aplicação rigorosa da legislação. Porém, os procedimentos pedagógicos, os conteúdos de disciplina, a organização das atividades criam um espaço disciplinar que, seguramente, em boa parte dos casos, acaba por cumprir fielmente as determinações legais. Então vamos para a conclusão. Em 1983, Medina afirmara que a educação física deveria entrar em crise. E por muito tempo, a educação física bem que tentou se fechar, manter-se em casulos, mas como a crise estava em todos os setores, não teve como a educação física ficar a par disso, indiferente a um mundo que estava em mudança. A mudança teve que começar porque existem cada vez menos aulas de educação física nas escolas. Além disso, da pré-escola ao segundo grau, escasseiam-se os alunos. Isso se deve a fatores como falta de preparo nas escolas de magistério, formação excessivamente desportiva e biológica nas faculdades de educação física, aulas dessa disciplina em horários diferentes das demais aulas, separação entre meninos e meninas e assim por diante. Sendo assim, percebe-se que é necessário ter educação física na escola, mas a educação física vigente não serve mais. Nos discursos, compreendemos uma educação física mais
transformadora, comprometida com uma sociedade mais humana, democrática, mais digna. Entretanto, é necessário que essa nova educação física seja colocada em prática. Foi afirmado ao longo do livro que a criança deveria ser matriculada de corpo inteiro e que elas são especialistas em jogos e brinquedos, sendo, portanto, sensato por parte da escola que, de início, leve-se em conta esse conhecimento como ponto de partida do programa escolar. Mas é preciso entender que essa cultura não seria apenas reproduzida nas aulas, ela seria desenvolvida, ampliada e cresceria como uma espiral. Quando o assunto é atividade corporal, o desenvolvimento é progressivo, assim como em qualquer outra disciplina. A criança chega sabendo de alguns brinquedos, então melhora suas habilidades nesses que elas já conhecem, depois aprende outros, aprende a realizá-los em grupo, acrescenta-se regras mais complexas, aprimorando suas qualidades de girar, saltar, equilibrar e trabalhar para que esses conhecimentos todos se entrelacem num todo que garanta a esse aluno uma vida de participação social satisfatória, de dignidade, de justiça, de felicidade. Beleza, então esse foi o resumo, o estudo do livro Educação de Corpo Inteiro, de João Batista Freire. Agora nós vamos fazer algumas questões de concurso para ver como esse assunto é trabalhado nos concursos de educação física Brasil afora. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer questões. Ótimo, beleza, então vamos lá. Vamos então para a questão número 1. Ano 2020, banca Avança SP. Ai, Avança SP... Fiz um concurso para essa banca, professor de educação física, pro município de Vinhedo. Os caras viajaram, perguntaram coisa nada a ver, agachamento búlgaro, zerker, squat, fórmulas para medir composição corporal de jovem atleta, características de modalidade paralímpica. Tinha nada a ver com educação física escolar. Enfim, às vezes aparecem as bancas e nós não temos o que fazer, né? Então vamos lá. No que se refere à obra de Freire, Educação de Corpo Inteiro, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. A ação de engatinhar é um fenômeno que não integra o sujeito com o mundo. Claro que integra. Essa afirmação está totalmente equivocada justamente por causa desse não integra. A criança, quando ela já tem um certo desenvolvimento e ela consegue essa ação de engatinhar, é dessa maneira que ela vai conseguir interagir com o mundo. É desse jeito que ela vai começar a colocar em prática as suas intencionalidades, ok? Então essa afirmativa está falsa, beleza? Então vamos para a segunda. Cada objeto a ser pego exige uma atividade motora particular. Essa resposta aqui, ela parece um tanto quanto óbvia, porque dependendo daquilo que você deseja, vai haver uma atividade motora particular. Mas a questão em si, ela quer dizer que a criança, quando ela está diante de um desafio, ela vai inicialmente utilizar aqueles recursos que ela já possui. Recursos motores, recursos cognitivos, para poder tentar resolver o problema para o qual ela foi apresentado. E, diante disso, claro que ela não vai conseguir atingir os objetivos, ela vai fracassar. Então, ela precisa fazer ajustes para que o objetivo seja alcançado. Então, essa afirmativa está correta. E a afirmativa 3, não basta ser especialista em mãos ou especialista em bolas para entender o ato de pegar uma bola. Então, essa afirmativa também está correta. E é um trecho, na verdade essas três afirmações, elas são trechos extraídos das páginas 29 e 30 do livro. Tá? E é exatamente dessa forma que está colocado. Tá? Eu vou ler na íntegra a parte que trata exatamente disso. Tá? Não basta ser especialista em mãos ou especialista em bolas para entender o ato de pegar uma bola. A descrição anatômica da mão não permitirá ao especialista entender o ato de pegar, mas poderá ajudá-lo. Quando alguém pega uma bola, já não existe mão e bola, mas uma fusão das duas coisas em algo chamado ação. Okay? Então quis ilustrar um pouquinho, porque a questão não tem nada de excepcional, ela apenas pega trechos do livro e coloca se as afirmações estão corretas ou se elas estão erradas. Então nós verificamos aqui que a afirmação 1 é errada, é falsa. A afirmação 2 e 3 são corretas. E a alternativa que nos dá esse tipo de resposta é a letra D. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros. Beleza, prosseguindo, questão número 2. Ano 2019, banca FGV.
Sobre a relação entre materiais pedagógicos de ensino e o papel da educação física na escola, leia o texto a seguir. Desenvolver a motricidade não é apenas apresentar maior rendimento em determinadas habilidades. É bem mais que isso. Significa adquirir melhores recursos para se relacionar com o mundo dos objetos e das pessoas. João Batista Freire, livro Educação de Corpo Inteiro. Com enfoque na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, assinale a opção que indica materiais pedagógicos para a educação física. Então, quando ele fala de materiais pedagógicos, ele está dizendo de materiais recicláveis, ditos materiais para lixo. E esse trabalho com materiais pedagógicos alternativos é o trabalho de ressignificação. Ou seja, você pega os materiais recicláveis e transforma em materiais pedagógicos. As respostas vão apresentar quais são esses materiais que podem se tornar materiais pedagógicos, ok? Letra A, pneus, caixas de papelão, latas, copos plásticos, bastões de madeira, bola de meia, garrafas de plástico, sacos de estopa e tampinhas de garrafa. É uma resposta muito boa, só que sempre que vem a resposta A como a nossa resposta correta, nós sempre desconfiamos, né? E nós olhamos as outras alternativas para ver se realmente essa resposta A é a correta. Beleza? Então vamos para B. Rede de vôlei oficial. Opa, peraí. Rede de vôlei oficial não está entre esses materiais pedagógicos que podem ser transformados, tá certo? Então, já descarta essa. Vamos para a letra C. Rede oficial de badminton. Outra resposta que já nos indica aí que ela é equivocada. Então, nós não trabalhamos com rede oficial de badminton quando estamos falando de materiais pedagógicos recicláveis, ressignificados, tá certo? Letra D. Bola oficial de basquete. De novo. Colocou bola oficial, não precisa ser necessariamente a bola oficial da modalidade. Claro, nós estamos falando aqui do contexto de materiais pedagógicos. Claro que é importante ter esse tipo de material dentre os recursos que a educação física precisa para poder aplicar as suas aulas. Mas, aqui no caso, é material pedagógico, tá? E a letra E, pneus, caixas de papelão, bola oficial de basquete, de novo. Pareceu oficial, não se encaixa naquilo que está afirmando a questão. Tá? Então, de fato, é a resposta certa, letra A. Pneus, caixas de papelão, latas, copos plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, garrafas de plástico, sacos de estopa e tampinhas de garrafa. Beleza? Então vamos para a 3. Ano 2021, banca CESP-Sebrasp. O enunciado é grande, mas nós vamos ver que o enunciado é grande, mas a questão não é complicada. Então vamos lá. O movimento, o simples movimento corporal, aquele que se vê nos atos, ainda não revela o homem. O que está faltando numa concepção de educação física que privilegie, acima de tudo, o humano, é ver além do percebido. É ver no rumo do movimento, sempre na direção de buscar, no mundo, as partes que faltam ao homem para ser humano. Portanto, uma educação física humanista não poderia viver sob qualquer miopia em relação ao gesto corporal. Não há por que desenvolver habilidade, correr, saltar, girar, etc., que não sejam significativas. Essa é uma palavra-chave quando se trata de João Batista Freire e o livro Educação de Corpo Inteiro. Ações, movimentos significativos, com intencionalidade, tá certo? Então, prosseguindo, isto é, que não sejam uma promoção de relações aperfeiçoadas do sujeito com o mundo, de modo a produzir as ações que o tornem cada vez mais humano, isto é, mais presente, mais consciente, testemunha do mundo em que vive. Acerca do conhecimento e da função pedagógica do jogo nas aulas de educação física, assinale a alternativa correta. Então vamos para elas. Letra A. O jogo tem como função pedagógica a potencialização do ensino dos gestos técnicos do esporte, da ginástica e da dança nas aulas de educação física. Essa alternativa tem como erro a potencialização dos gestos técnicos do esporte. Dentro principalmente dessa ideia de humanização das ações, esse enfoque, essa ênfase nos gestos técnicos do esporte, ela está distante, ela não faz parte, até porque isso é um ensino mecanizado, um ensino tecnicista, que é o que foge completamente daquilo que prega, daquilo que fala João Batista Freire, tá certo? B. O jogo tem como função pedagógica a disciplina dos corpos e o desenvolvimento de valores morais no seguimento fiel às suas regras.
Tem alguns erros aqui, mas o principal que já deixa bem claro que a afirmação, que a alternativa está errada, é a disciplina dos corpos. Essa educação física mais construtivista interacionista, ela não fala dessa disciplina dos corpos. Pelo contrário, ela pede para que haja mais liberdade para que as crianças possam agir durante as aulas, tá certo? Letra C. Para que os jogos tenham uma função pedagógica, é fundamental promover sua ressignificação e adotar um olhar crítico sobre seus conteúdos. Maravilha, é isso mesmo. Os jogos com um caráter mais pedagógico, eles precisam promover a sua ressignificação, que é observar o contexto, como ele foi produzido, onde ele está inserido, fazer uma releitura, se for o caso, e também adotar um olhar crítico sobre seus conteúdos. Aquele lance de não ficar apenas fazendo por fazer, de maneira repetitiva, mecânica. Você precisa praticar, fazer o jogo e pensar sobre esse jogo, tá certo? Então essa é a nossa resposta, letra C. Mas vamos ver como que a D e como que a E se expressam de maneira equivocada, certo? Os jogos contribuem para o planejamento didático do professor, dada sua configuração planificada e de fácil controle. Pelo contrário, né, seria mais fácil se fosse colocado os esportes de maneira institucionalizada como o principal assunto a ser trabalhado nas aulas. Então essa maneira planificada, com um controle mais fácil, ela é característica do esporte institucionalizado, beleza? E a letra E, para que os jogos tenham uma função pedagógica, o professor precisa regimentar com os alunos um conjunto de regras que devem ser adotadas sem questionamento. Aí forçou um pouco a barra, porque é claro que os jogos, eles precisam ter regras, eles precisam ter um funcionamento claro para todo mundo. Mas não é fazer sem questionamento, abaixando a cabeça, fazendo tudo da maneira como é imposta. Na verdade, ao contrário, é você pegar as regras, fazer uma reflexão sobre ela e, se for o caso, criticar e adaptá-la, principalmente com o intuito de inclusão. Maravilha? Questão 3, resposta C. Vamos para a 4. Essa aqui é aquela facinha, beleza? Então vamos lá. Ano 2018, banca ACEP. Não conheço. Provavelmente ela é uma banca regionalizada. A abordagem construtivista interacionista busca a formação integral do aluno com a inclusão das dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano. Esta abordagem tem influências da psicologia, baseando-se nos trabalhos de Jean Piaget, Leboeck e Vygotsky, sendo seu maior colaborador o professor João Batista Freire, e a obra mais representativa desta proposta foi o livro A. Educação de Corpo Inteiro, B. Pedagogia do Futebol, C. De Corpo e Alma, o Discurso da Motricidade e D. De Dedos Cruzados. Então, para que fique bem claro, todos esses são livros de autoria do professor João Batista Freire, mas com as características que o enunciado nos apresentou, a resposta correta é A. Educação de Corpo Inteiro. Sinceramente, eu não encontro nenhuma questão com esse grau de dificuldade nas provas que eu faço. Eu não devo ter sorte mesmo, porque é uma questãozinha para passar por cima e passar batido, bonito. 4, letra A, Educação de Corpo Inteiro. Aproveitando que ele colocou aqui a abordagem construtivista, interacionista, mesmo que João Batista Freire nunca tenha deixado claro que a sua intenção era desenvolver a abordagem com essa denominação, ele é considerado aí um dos expoentes dessa abordagem construtivista interacionista. E dentro da educação física, das questões de concurso, tem muito a respeito dessas abordagens. Então vem aqui rapidinho, ó. É importante conhecer isso aqui. A abordagem psicomotora, assim, a abordagem psicomotora, ela não tem exatamente um autor, né, como expressão dela aqui no Brasil. Então ela é referência para muitos autores e tem como principal autor Leboeck. Mas nós temos a abordagem desenvolvimentista, que é característica aí de Gottani, a abordagem crítico-emancipatória, que tem como expoente Eleanor Kunz, a abordagem crítico-superadora, que é mencionada com bastante clareza pelo coletivo de autores, a abordagem construtivista internacionalista, de João Batista Freire, e a abordagem sistêmica, de Mauro Betti. Tá? Então, é preciso saber essas abordagens, que elas são mais cobradas em prova, os seus principais autores. Tá certo? Então, rapidamente passamos por elas. Então, vamos fazer a quinta e última questão. Ano 2020, banca FURB, lá de Santa Catarina. Também não conheço, provavelmente é uma banca regionalizada. Nesta abordagem, seu principal colaborador, João Batista Freire, acredita que o corpo e a mente precisam ser entendidos como elementos que compõem um único organismo.
Isso posto, analise as alternativas abaixo e identifique a correta quanto à abordagem descrita. Aí, acabamos de falar, né? Sobre as abordagens da educação física e os seus principais representantes. Então temos a psicomotora, B, construtivista interacionista, C, crítico-emancipatória, D, desenvolvimentista e E, sistêmica. Como nós vimos, João Batista Freire, mesmo que ele não tenha reivindicado isso, ele está ligado à abordagem construtivista interacionista. Beleza? Então, para revisar, psicomotora, podemos colocar Leboeck, mesmo que não tenha um autor brasileiro que defenda e seja a referência nessa abordagem. Letra C, que fala de crítica emancipatória, nós temos Eleanor Kunz. Desenvolvimentista, Gotani. E sistêmica, Mauro Betti. Beleza? Então é isso, resolvemos 5 questões que mostram como o livro Educação de Corpo Inteiro, de João Batista Freire, é cobrado nos concursos Brasil afora, beleza? Valeu! Maravilha, então esse foi o estudo do livro Educação de Corpo Inteiro, de João Batista Freire. Espero que todos tenham se beneficiado desse estudo, maravilha? Valeu e até o próximo estudo.